Mateus capítulo 13, versículo 44. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Aleluias. Mateus 13, 44, amém? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nessa noite, querido, com você, conosco como igreja. Estamos felizes de poder voltar a cultuar o Senhor presencialmente. Praticamente um mês nós ficamos aí em casa, fazendo live, orando, adorando o Senhor também. Mas, irmão, nada disso substitui a comunhão, nada disso substitui isso aqui, o calor humano, presencialmente, porque a Bíblia diz que eu e você devemos nos apresentar diante de Deus. O culto, ele não pode ser distante, o culto precisa ser presente. O culto é justamente a entrega, a presença. É quando eu saio para ir ao encontro de Deus. Alguém pode dizer assim, mas nós não somos a igreja? Não somos nós a igreja espiritual? Sim, mas a igreja, ela se torna um corpo quando ela se reúne. Você imagina o corpo de Cristo, irmão, desfacelado, desmembrado. Por isso nós precisamos estar juntos, a necessidade de comunhão. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de rede social, onde as pessoas acham que a rede social substitui o presencial, e não substitui. Eu sempre digo uma coisa é você assistir, outra coisa é você participar. Existe uma diferença. Mas alguém pode ser curado assistindo, ouvindo? Pode, irmão. Não que não possa, pode. Mas isso não substitui o convívio, não substitui o corpo, o fogo, a aliança. Não substitui. E você percebe que essa pandemia entrou contra a igreja nesse sentido, para tentar quebrar a aliança, para tentar apagar o fogo, amordaçar as nossas bocas, tentar nos calar, tentar nos distanciar, para que haja um esfriamento no meio do povo de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, isso nunca vai acontecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluias. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. Eu e você devemos estar atentos, buscando o Senhor, vigiando, orando, buscando a Deus. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso é princípio que nesse tempo tem sido contraditado contra a vida da igreja. Irmão, quantos se esfriaram nesse período, que ficaram longe da casa de Deus? Quantos desviaram-se literalmente do Evangelho, porque não foram à igreja, porque deixaram a comunhão? Aqueles que estavam com o pavio, apenas uma faísquinha, se apagou de vez e não voltou. Tomou gosto de novo pelo mundo, começou a entrar nos prazeres da carne e se esqueceu do seu Salvador. Mas nós estamos aqui, queridos, para adorar o Senhor nessa noite e ouvir a sua palavra. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre um tesouro escondido. Irmão, um tesouro escondido que poucos homens encontram. Você sabe que nessa hora, nesse momento, tem muita gente atrás de ouro, irmão. Se você for para o lado da Amazônia, ou para o lado de Minas Gerais, nos locais do Brasil onde há muita riqueza ainda debaixo da terra, tem muita gente garimpando ouro por aí, procurando uma pepita. Tem muita gente atrás de diamante, irmão, na Amazônia. Tem muita gente procurando as riquezas dessa terra. Você sabe que tem muita gente querendo a fama, querendo o poder, querendo posição, glamour na terra, buscando por coisas temporais. Nesse momento tem muita gente atrás de dinheiro, irmão. Eu não estou falando que isso é errado, não estou aqui combatendo essas coisas. Eu só quero fazer um contraponto entre o tesouro humano e o tesouro eterno que nós estamos aqui diante dele. Tem muita gente que já se esqueceu da eternidade e está buscando essa terra como se ela fosse eterna. Essa terra aqui, irmão, que você está pisando, ela vai ser consumida pelo fogo. A primeira vez foi pela água, a segunda vez agora vai ser pelo fogo de Deus. O fogo de Deus vai consumir, vai renovar essa terra. Ai daqueles que ficarem nessa terra
Ai daqueles que adorarem as coisas dessa terra e desse mundo. Ai daqueles que se venderem ao diabo. Ai daqueles que ficarem aqui achando que aqui é o final de tudo. Jesus, quando ele conta a sua parábola, em muitas parábolas, uma das parábolas que nós lemos nessa noite, um pequeno versículo fala de uma verdade tão extraordinária, de uma riqueza tão extraordinária. Jesus disse em Mateus 13:44: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Imagina uma arca cheia de ouro, cheia de diamantes, de colares de pérolas, de coisas extraordinárias. Ele encontra aquele tesouro no campo. Ele vende tudo quanto ele tem. Ele pega a fazenda que ele tem, os recursos que ele tem, o dinheiro que ele tem, tudo que ele possui, ele pega, ele vende e ele compra aquele campo, porque ele sabe que o que está naquele campo é maior do que tudo que ele tem, é maior do que tudo que ele tinha, o que ele possuía. Ele compra o campo. Há uma alegria esplendorosa no seu coração, porque ele encontrou o tesouro dos tesouros. Ele encontrou o tesouro glorioso, que muda a sua vida, que dá significado para a sua vida, que dá significado para a sua existência. O tesouro dos tesouros, que Jesus está falando aqui, querido, é do reino dos céus. O tesouro aqui é o reino de Deus. E eu creio nessa noite que tanto eu como você que estamos aqui, e cada crente que está agora em cada igreja nesse país ou fora dele, que já encontrou esse tesouro, irmão, não troca ele por mais nada. Não troque esse tesouro por mais nada nessa terra. Aleluias! Encontramos um tesouro glorioso, um tesouro espetacular, formidável. E essa é a alegria indizível, incontável no nosso espírito. Temos encontrado o tesouro que é o reino de Deus, cheio de glória. Jesus disse: aquele homem, ele passeando pelo campo, ele encontrou aquele tesouro, vendeu tudo que ele tinha, porque ele considerou que aquele tesouro era maior do que o tesouro que ele tinha, do que a vida que ele tinha, do que as coisas que ele tinha. O tesouro que ele encontrou tem significado para a sua existência. Não fala só de algo temporal, mas fala de algo eterno, que o remete à eternidade, que não fica apenas nessa terra que vai passar. Não fala só de um tesouro onde a traça consome, onde a ferrugem consome, onde o ladrão rouba. Não fala só de coisas temporais, mas sim de coisas eternas. Irmão, preste atenção, o que está na sua mão, pegue a sua Bíblia, levanta ela assim para mim. Está na sua mão. Isso aqui, querido, essa palavra é o mapa do tesouro, irmão. Você tem um mapa do tesouro, irmão. Você já assistiu os filmes de história, os filmes de... aqueles grandes filmes épicos do Indiana Jones, procurando a arca do tesouro? É a arca lá, do tesouro de Israel, que eles nunca acharam e não vão achar, irmão. Olha aqui, o mapa do tesouro está na sua mão. Irmão, o homem não sabe que o mapa do tesouro já está na mão dele há muito tempo. Mas eles estão procurando coisas humanas, coisas que vão passar e vão acabar. Mas a igreja tem um mapa do tesouro eterno. Eu e você temos o mapa do tesouro que nunca vai se acabar, de um reino inabalável, estruturado, glorioso, que nunca vai ter fim. Aleluias! O mapa do tesouro que revela o reino de Deus, que revela a glória de Deus. Encontramos esse mapa em nossa vida, irmão, e ninguém mais vai nos enganar dizendo que o tesouro está aqui ou ali. Nós sabemos aonde ele está. O tesouro não está lá, irmão, e nem está lá, o tesouro já está dentro de nós. Os homens disseram assim, olha, Jesus disse assim, olha, os homens vão dizer, o reino está aqui, está ali, está lá. Não, o reino está dentro de vós, está no meio de vós. O reino de Deus já está manifestado entre vocês. Aleluias. Irmão, que valor que tem esse reino? Deixa eu perguntar para você, que valor que tem Cristo? Será que o valor do reino de Deus, preste atenção,
Será que o valor de Cristo, da glória de Deus, tem mais valor do que coisas temporais dessa terra para mim e para você? Será que nós deixamos tudo por esse reino? Será que nós deixamos tudo, vendemos tudo por esse reino? Irmão, será que nós já deixamos tudo, vendemos tudo? Está falando de uma condição onde o reino de Deus para mim é uma prioridade maior do que qualquer outra prioridade. Jesus disse: buscai pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, roupa, necessidades serão supridas. Buscai primeiro o reino de Deus, isso é uma prioridade em nossa vida. Por isso a pergunta: será que nós já deixamos tudo? Será que tudo que temos está consagrado aos pés do Senhor? Será que tudo que somos está consagrado aos pés do Senhor? E reconhecemos que a nossa vida é limitada e passageira, e que tudo que está aqui ficará por aqui mesmo. Até a roupa que nós estamos vestindo, irmão, ficará por aqui mesmo. Voltaremos em espírito para Deus. Deixa eu falar para você, irmão. Mateus capítulo 11, versículo 12, está escrito assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus, falando de João Batista, discorrendo sobre o profeta, disse: desde os dias de João Batista, quando o evangelho começou a ser anunciado, quando o arrependimento começou a ser pregado aos homens na terra, se faz violência pelo reino de Deus, pelo reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus. Ele disse: faz violência, e pela força se apoderam dele. Por que que eu e você vamos tomar o reino de Deus à força? Porque existe uma guerra, irmão, espiritual tão grande contra a minha vida e a sua no mundo espiritual, externa pelas forças do mal, pelas hostes da maldade que tentam contra as nossas vidas. E existe uma guerra interior tão grande na minha alma e na sua, entre o bem e o mal que eu posso fazer ou não fazer. Se você ler Romanos capítulo 7, você vai entender o que Paulo estava falando, e o que você vive, o que eu vivo, o que nós vivemos em nossa carne. Muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos porque o mal já está conosco. Ele está se referindo à natureza humana do pecado, à condição da maldade do ser humano. E por fim ele reconhece na sua palavra, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava dizendo: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, sou um filho de Deus, mas o corpo morto do pecado ainda está comigo. E de vez em quando o homem velho do pecado tenta se levantar para tomar vantagem, e o diabo oportunista em volta, ele se aproveita disso nas ocasiões onde eu e você damos bobeira, irmão. Agora vem a palavra dizendo que desde os dias de João Batista até agora se faz violência pelo reino, violência para entrar no reino, para viver no reino, porque existe uma guerra dioturna em nossas vidas, para que eu e você não venhamos viver no reino de Deus, no propósito de Deus. Seja as perseguições externas, seja as nossas próprias vidas, as nossas próprias debilidades humanas. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo era um fariseu, era um mestre da lei, tinha um conhecimento vasto da palavra de Deus, era um poliglota, falava mais de uma língua, conhecia o grego, conhecia o hebraico, conhecia o aramaico, o latim, conhecia os povos que estavam ao redor de Jerusalém, principalmente o Império Romano, que dominava Israel naquele período, e ele falava naquelas línguas daqueles povos. Deus usou para evangelizar o mundo antigo, os gentios, nós conhecemos essa história. Mas Paulo, antes de conhecer Jesus, ele tinha uma concepção da vida. Antes de conhecer Jesus, ele conhecia a lei de Deus. O dia que ele tem um encontro com Cristo, irmão, a sua realidade muda. Tudo aquilo que ele considerava que era tesouro, tudo aquilo que ele considerava que era grande,
tudo aquilo que ele considerava que era glória, tudo aquilo que ele considerava que era poder, que era grandeza, que era majestade, ele começa a reputar como perda, como lixo, como esterco, para que ele possa encontrar a Cristo, a verdadeira riqueza, para que ele possa encontrar o reino de Deus, a verdadeira vida e a verdadeira glória. Por isso ele vai dizer: mas o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. Eu deixei muitas coisas por Jesus, sejam coisas humanas, sejam manias humanas, sejam desejos humanos, projetos e planos humanos. Eu deixei muita coisa por Jesus. Eu reputei o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, para a excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, ele estava dizendo: estou me esvaziando de mim mesmo e das coisas que me prendem nesse mundo, para que eu possa conhecer Jesus de verdade, para que eu possa saber quem Jesus é. Ele diz: pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Nada ele colocou como maior ou melhor diante de Cristo. Aliás, ele lançou tudo fora por causa do conhecimento de Cristo. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, avanço para o reino de Deus. Nessa é uma noite, querido, que você deve se esquecer das coisas que ficaram para trás, que talvez tenham segurado você, tem prendido a sua vida. Você precisa olhar para frente, para o alvo, para o reino de Deus que está logo aí, para o reino de Cristo que está logo aí. Aleluias. Paulo disse: eu me esqueço das coisas que me prendem, que me afastam de Deus. Eu me esqueço e eu sigo avante para encontrar o único tesouro verdadeiro. Irmão, qual é o tesouro que você tem buscado na terra? Qual é o tesouro que nós temos buscado nessa terra? Eu quero falar uma palavra aqui, irmão, que é pouco usual nesse tempo, é pouco dita, é pouco falada no contexto de igreja, de forma geral. Poucos nós ouvimos sobre renúncia. A palavra renúncia está escassa nos púlpitos brasileiros. Quando se fala de renúncia, mexe um pouco com a gente. Irmão, culto é renúncia, adoração é renúncia, entrega é renúncia. Quando eu venho diante de Deus, eu estou renunciando o meu eu, estou renunciando o meu ego, a minha vontade para ouvir o que Deus tem a dizer. Será que todas as vezes que eu venho diante de Deus para ouvir o que Ele tem a dizer, eu submeto a minha vontade ao Senhor? Eu submeto o meu plano ao Senhor? Renúncia, em outras palavras, é isso, irmão. E é sobre isso que o reino de Deus fala comigo e contigo. Se nós quisermos de fato entrarmos nesse reino, aquele homem que encontrou o tesouro no campo renunciou tudo que tinha para tomar posse daquele campo. Renúncia fala de despojo, renúncia fala de entrega. Muitos não gostam de se despojar, de se entregar, mas para tomar posse deste reino é necessário uma entrega. Aí eu pergunto mais uma vez essa noite: o que nós temos? O que nós temos que nos prende? O que nós temos que nos tanto assegura? O que nós temos que nos tanto garante na terra? O que nós temos? Dinheiro? Nós temos poder, honra, glória, nós temos fama, influência, prestígio, orgulho, vaidade. O que nós temos que é maior do que o reino? O que nós temos que é maior do que a glória de Deus? Tudo isso que eu falei aqui: dinheiro, poder, honra, prestígio, orgulho, vaidade. Podemos acrescentar mais coisas: desejos, influência, fama. Tudo isso deve ser submetido ao reino de Deus, submetido ao propósito de Deus. Se nós quisermos encontrar o verdadeiro tesouro, irmão, nós precisamos submeter a nossa vida ao Senhor. Tem gente querendo viver o reino de Deus, mas viver do seu próprio reino. Quer viver o reino de Deus, mas não renuncia o seu próprio campo. Eu quero comprar o campo que está o tesouro, mas eu quero continuar com o meu. Irmão, não vai dar certo, porque o tesouro humano é incompatível com o tesouro eterno. Os projetos humanos são falíveis, os projetos humanos são egoístas. O projeto eterno de Deus, irmão, é glorioso, muda toda a nossa história, porque ele tem significado.
tem significado para as nossas vidas. Agora, quando nós encontramos o tesouro, irmão, do reino de Deus naquele campo, e nós temos um mapa para não ficarmos dando volta à toa, porque nós temos o mapa do tesouro, que é a palavra de Deus, que nos mostra, nos dá um caminho para encontrá-lo, e nós o encontramos, vai acontecer algo, irmão, algo que eu e você, como filhos de Deus, temos que entender de uma vez por todas. Parece que tem crente que não entende isso, irmão, e quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a enfermidade, vem os problemas, muda, deixa de ser crente, deixa de servir a Deus. Irmão, quero que você entenda nessa noite, de uma vez por todas, eu e você, nós encontramos o tesouro, irmão. Nós encontramos o tesouro, este reino que não vai ter fim. Agora, o dia que nós encontramos o tesouro, através do evangelho da palavra de Deus, aconteceu uma coisa, irmão, nós recebemos o reino de Deus. Se a pessoa se entregou verdadeiramente, se batizou em Cristo, irmão, se entregou para viver o reino de Deus, acabou. Vai vir tentação, pastor, vai vir tentação. Vai vir perseguição, vai vir perseguição. O mundo não é um playground, não é um mar de rosa, irmão, não é um parquinho. O diabo não brinca. Mas o dia que eu e você encontramos o reino de Deus, irmão, quando nós recebemos o reino, olha para a vida de Jesus. Quando Jesus é batizado por João Batista no Jordão, ele sai do Rio Jordão, ele começa a pregar o evangelho do arrependimento. O que João Batista estava pregando? Às margens do Jordão? Ele levantava a sua voz, o seu dedo em riste, e apontava: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. João pregava o arrependimento dos pecados. Quando Jesus veio a ele, sem pecado, foi batizado como exemplo, saiu das águas, e Mateus 4,17 diz que Jesus começa a pregar o evangelho, começa a anunciar o reino de Deus, e o anúncio do reino de Deus é precedido de arrependimento. Sem arrependimento, irmão, ninguém entra no céu. Sem arrependimento ninguém entra no reino de Deus. Tem muita gente enganada. Sem arrependimento ninguém consegue ver o reino de Deus, ninguém consegue entrar no reino de Deus. Jesus anuncia o reino de Deus, mas ele anuncia o arrependimento. É chegada a vós, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos porque é chegada a vós o reino dos céus. O anúncio é precedido de arrependimento. E depois Jesus foi para onde? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o transportou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, como pode? O Espírito de Deus o transportou ao deserto. Jesus saiu do batismo, foi para o deserto, irmão. Saiu do batismo, foi para o deserto ser tentado 40 dias e 40 noites. Diz que ele ficou com as feras do campo, e o diabo o tentando. Entenda, irmão, que na caminhada cristã nós vamos do deserto à cruz. Reino de Deus é do deserto à cruz. Caminhamos em toda a nossa vida, em todo o nosso peregrinar na terra, do deserto à cruz, da cruz ao deserto, do deserto à cruz. Esse é o itinerário. Quando você vai no deserto você dá uma passadinha pelo Getsemane. Do Getsemane você entra no Calvário e chega na cruz. Muitas vezes você volta para o deserto de novo, vai para o Getsemane, passa no Calvário, encontra-se na cruz de novo. Aleluias! Mas todos esses endereços, irmão, falam do reino de Deus. Se eu e você estamos nesses lugares nessa noite, nós estamos no reino de Deus. Aleluias! Pastor, misericórdia, eu tenho que estar no deserto, eu tenho que estar no Getsemane, lá no Calvário e na cruz. Esse lugar nos identifica com a glória de Deus, irmão. Esses lugares nos identificam com Jesus. Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, quando ensina para os discípulos, ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santo, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde, Jesus? Na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Seja feita a tua vontade, Senhor.
Venha o teu reino para intervir no meu propósito, para guiar-me na tua vontade. Venha o teu reino, Senhor. Irmão, quando nós oramos, nós pedimos a intervenção de Deus. Nós pedimos que a vontade de Deus seja feita, e muitas vezes nós não entendemos, nós queremos fazer do nosso jeito e ficamos contraditando o Senhor. Nós pedimos para Deus vir, para o reino de Deus vir, para a vontade de Deus acontecer, e as coisas não acontecem na nossa vida do nosso jeito, nós ficamos murmurando. Por que muita gente vai para o deserto, irmão? Que deserto, como no passado, é lugar de formação de caráter. E até hoje tem crente velho que vai para o deserto, por incrível que pareça, porque nossa vida é do deserto até a cruz, irmão. É do deserto até a cruz. Entenda que não tem mais mundo na sua vida e nem na minha vida. É do deserto à cruz, e da cruz ao deserto. São lugares, irmãos, de aprimoramento espiritual. Jesus está no deserto, está sendo tentado pelo diabo. Talvez você esteja no deserto nessa noite, porque deserto, irmão, é lugar de prova e tentação. O povo estava no deserto quando saiu do Egito. Saiu da onde? Saiu do Egito. Egito é lugar de morte. Egito é lugar de escravidão. Quem está no Egito, este mundo que figura o Egito, está na escravidão de Faraó, de Satanás. Quem está no Egito desse mundo não tem escolha, não tem direito, irmão. É cavalo do cão. Está nas mãos, nas trevas, está perdido sem poder escolher, não consegue adorar a Deus. Eu fico vendo gente que se desviou da igreja, irmão. Eu não falo isso com prazer, é um pesar muito grande. Pessoas que moram perto de nós, pessoa que ora, coloca um louvor, irmão, e começa a adorar a Deus. Daqui a pouco coloca uma música mundana, bem mundana. Aí eu digo assim: meu Deus, é de Deus ou é do diabo? Eu não sei o que acontece com o coração. Começa a adorar a Deus, daqui a pouco parece que o mundo fala mais alto, irmão. O mundo fala muito mais alto, consome a alma da pessoa. Por isso, quando nós estamos com Jesus, entenda, irmão, é de deserto à cruz e da cruz ao deserto. Deus nos coloca nesse ambiente, irmão. Nós ficamos nesse lugar. Você vai entender o que eu estou falando aqui, eu vou ler. Nós ficamos nesse lugar para ser tratados por Deus. Tratados porque nós vamos herdar um reino eterno, um reino que nunca se acabará. O deserto, por que muitos passam por deserto? Por que talvez nessa noite você esteja no deserto? Porque o deserto, irmão, ele prova a nossa fé. Nós não cantamos aqui: cada vez que a nossa fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, eu vou crescendo no Espírito, eu vou crescendo na graça, na glória de Deus. Cada vez que a minha fé é provada, eu vou me estabelecendo em Deus. E onde que isso acontece? No deserto. É no deserto. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, Jesus está sendo tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou lá. Como é que pode isso, irmão? O Espírito Santo levou para ser tentado pelo diabo. Foi. E aí quando Jesus está sendo tentado, o diabo diz para ele: olha, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, você não está com fome aí? Não tem 40 dias que você está aí sem comer? Você não é um filho? Transforma as pedras em pães, porque você tem poder para isso. Você é filho de Deus. O Filho de Deus pode. Vai, resolve o problema do seu estômago, do seu corpo. Transforma as pedras em pães. Transforma as pedras em pães, porque você pode, você é filho. O diabo estava o tentando, o questionando sobre a sua filiação. Você é mesmo? Vamos ver se você é. Irmão, Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só do pão humano viverá o homem. O meu corpo precisa do pão? Precisa. Eu preciso ser alimentado? Preciso. Mas mais o meu espírito depende da palavra que sai da boca de Deus, porque da palavra que sai da boca de Deus vem o pão que eu preciso para a minha vida. Aleluias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que sai da boca de Deus. Não é da boca do diabo, não é da boca do homem, é de Deus.
O diabo não contente, irmão, em tentar ele no corpo. Você está fraco, necessitado, você precisa se alimentar. Jesus nem deu bola, irmão. Eu estou lá preocupado com comida agora. Eu estou buscando a Deus, eu estou numa intimidade tão grande com Deus que eu não sinto nem fome. Eu estou alimentado espiritualmente. Mas o diabo não contente diz para ele, o transporta ao pináculo do templo e diz para ele: olha, lança-te daqui abaixo se você é o Filho de Deus, porque a Escritura diz, a palavra diz que Ele dará ordem aos teus anjos para que você não tropece com os teus pés em pedra. Lança-te daqui abaixo, vai, lança. Sabe o que é isso aí, irmão? É um convite a tentar a Deus, é um convite à tentação, a tentar o Senhor. É um convite à soberba na nossa alma. É verdade, né? Eu sou filho de Deus, eu posso fazer isso mesmo. É verdade, Deus vai me guardar. Eu posso tomar algumas atitudes que não vai ter problema. Eu sou filho de Deus, Deus vai me garantir. Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque deserto é lugar de prova, mas também é lugar de tentação. Jesus agora estava sendo tentado aonde, irmão? Na alma. Porque na alma, se o pão é para o corpo, a tentação é para a alma. Tentar a alma, tentou achar em Jesus soberba, não achou, irmão, Jesus não tem. Tentou achar em Jesus orgulho, Jesus não tem. Mas eu e você temos, irmão. Fome, eu e também você temos. E o perigo na tentação das nossas vidas, cedermos no corpo, cedermos na alma. E o pior de tudo nessa noite, não contente ainda, o diabo leva um monte muito alto e diz: olha, Jesus, se você se prostrar aí só um pouquinho, ajoelha só um pouquinho, é coisinha rápida, não vai demorar muito. Você bate o joelho no chão, está tudo certo. Se você prostrar e me adorar, tudo que você está vendo eu vou te dar. Eu vou te dar os reinos do mundo. Ó, irmão, dinheiro. Eu vou te dar os reinos do mundo e a glória deles. Poder, fama, glamour, reconhecimento. Eu vou te dar tudo aquilo que o homem deseja no seu coração, tudo aquilo que os homens e mulheres desejam na sua alma nessa terra. Vai, se prostra só um pouquinho que eu te dou. Você já percebeu que Jesus não questiona o diabo? Jesus podia falar assim: você é um pé rapado, nem em casa você tem mais, o que você quer dar alguma coisa para mim? Jesus nos chama de o príncipe deste mundo, não dando glória para Ele, honra para Ele, não, nada para Ele, porque Ele não é nada. Mas Jesus não o questiona, irmão, significa que Ele tem poder para dar, que tem muita gente recebendo. E você sabe que é o pior de tudo isso? Que essa tentação aqui é no espírito, irmão. Tentou Jesus no corpo com pão, tentou Jesus na alma com a soberba, para Jesus fazer algo que não podia fazer, se lançar por lançar, Deus me garante. Não é bem assim. Mas agora a mais feroz tentação é no espírito. Lança-te daqui, lança os teus joelhos no chão e me adora. Adorar quem? Adorar quem? Jesus respondeu para ele: adorarás somente ao teu Deus, Satanás. Ao teu Deus. Essa é tentação no espírito, irmão. Eu e você só adoramos um único Deus, porque nós adoramos em espírito e em verdade. Olha o perigo da tentação. O diabo convidou Jesus para adorá-lo, mas Jesus disse: adorará somente ao teu Deus, porque até de você Deus é Deus, até de você, diabo, Deus é Deus. Aleluias. E isso, irmão, é deserto, entende? Talvez você esteja no deserto nessa noite. E se é deserto, e a vida cristã, por estar vivendo no reino de Deus, vai de deserto para a cruz. E somos assediados dessa forma, muitas vezes para negar o Senhor. Mas estamos vivendo o reino de Deus, queremos viver o propósito do reino de Deus. Olha o que Tiago diz em capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Irmão, parece estranho uma leitura dessa no tempo que nós vivemos, não parece? Porque hoje as igrejas se falam de bênção.
Você vai comer o melhor da terra. Deus vai te dar, você vai receber, a vitória é sua. Receba a chave nessa noite, a bênção de Deus. Até parece que o pastor é contra as bênçãos e vitórias. Eu não sou, irmão. Meus irmãos, tenham de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não é quando cairdes no pecado, ele está falando. É quando cairdes em várias tentações. A tentação não é o pecado, irmão. A tentação não é o pecado. A tentação é para fazer você pecar. Aí ele diz assim: meus irmãos, tenham de grande gozo, grande alegria. Tiago 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Quando cairdes em várias tentações. Jesus passou por várias tentações, mas não caiu em nenhuma delas. Tenham de gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Você entende porque existe a tentação e a provação? Porque ela está provocando, está promovendo na minha vida e na sua vida a prova da fé, está gerando paciência em nossas vidas, para estarmos guardados e seguros no Senhor. Aleluias. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, a vossa fé está sendo provada, e por conta disso está operando em você paciência. Ele continua: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa, ou sem faltar coisa alguma. Pedro diz no versículo 1, capítulo 1, versículo 7: porque a prova da vossa fé, mais uma vez, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O deserto, muitas vezes, e as tentações é para provar a nossa fé. Você quer ver um homem que foi provado na fé, irmão, de maneira extraordinária? Abraão. Eu quero ler só um versículo que está em Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Irmão, olha aqui a fé se transformando em obras. Pela fé Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Abraão foi provado por Deus e levou Isaque ao altar. Ele caminhou 3 dias da sua casa até o monte Moriá. Quando chegou no monte, ele subiu com seu filho, com Isaque. Isaque perguntou para ele: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Fé, o tempo todo fé, o tempo todo crendo em Deus. Ele sobe no monte, ele prepara o altar com as pedras, ele começa a colocar a lenha. Isaque está percebendo que não tem cordeiro, não veio com eles, estão em cima do monte, alguma coisa está errada. Creio que até Isaque se convenceu que ele seria o cordeiro. Por fim, Abraão amarra Isaque sobre a lenha e levanta a sua adaga, o seu cutelo, a sua faca para imolar o seu filho. Ele mataria Isaque, porque ele era obediente à voz de Deus. Mas quando ele vai para imolar Isaque, Deus brada bem alto: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você teme a Deus. Você entende, irmão, que às vezes nós somos provados até o limite, para saber se nós vamos fazer ou não, para saber se nós vamos obedecer ou não, se vamos ser fiéis ou não. Ah, pastor, mas eu sou fiel, eu obedeço, por que eu estou passando por isso? Irmão, pergunta para Deus. Deus esperou Abraão levantar a faca para enfiar, mas Deus não permitiu. Sabe por quê, irmão? Deus já sabe, mas eu e você precisamos saber. E nós só vamos saber se nós formos até o limite com Deus. Misericórdia. Até o limite. Até o limite, quando não tem mais nada, quando não há mais recurso, quando não há mais resposta, quando a minha mão não pode mais fazer nada, quando os meus recursos não podem mais fazer nada, quando as minhas influências não podem mais. Deus está olhando para Abraão, irmão, e Deus brada do céu: não faças tal, não estenda as tuas mãos, porque agora eu sei que você é fiel, agora eu sei que a tua fé é verdadeira, que você vai até o fim, que você não me nega, você não me negou o teu único filho. Irmão, é muito forte tudo isso, porque nós passamos a questionar o que nós estamos negando para Deus, o que nós estamos negando para o Senhor. Aquele homem, ele pegou o seu campo precioso. Abraão pegou o que era mais precioso para ele, irmão, o tesouro da sua alma.
Ele entregou para Deus, porque ele sabia que tesouro maior era o reino de Deus. A fé, irmão, a minha fé e a sua fé oferece. Se a nossa fé só requer, irmão, não é a fé do Evangelho. O que a Bíblia diz ali? Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. A fé oferece. Mas espera aí, a fé também guarda. A fé também espera. A fé também acredita. É essa fé que está sendo provada. A nossa fé é provada nos desertos desta vida. Mas a nossa fé sempre oferece. Tem gente que pensa que a fé, irmão, é só para receber. Eu recebo e eu recebo. Me dá. A fé, ela precisa oferecer, como Abraão ofereceu, como muitos homens e mulheres no passar dos anos ofereceram quem era, toda a sua existência diante de Deus, porque estavam olhando para um reino que não pode acabar. A Bíblia diz que eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que eles tinham pisado os seus pés aqui. Vamos do deserto à cruz e da cruz ao deserto, se estamos diante do reino de Deus. Mas se estamos no deserto nessa noite, Deus está aprimorando a nossa fé. Aproveite o deserto na sua vida, querido. Deixe o Senhor trabalhar. Não relute não, irmão, que tem gente que está no deserto, que está reclamando porque não tem pão para comer, murmura, não tem água para beber. Lembra do povo no deserto? Não, está reclamando porque era melhor estar no Egito. Se estivesse no Egito, pelo menos eu tinha lá cebola, pepino, o que mais que tinha lá que eles gostavam? Pelo menos lá no Egito a gente tinha lugar para deitar, para comer, para beber. É mesmo? Mas lá no Egito você amassava o barro o dia inteiro, era escravo, o chicote estava nas suas costas, você não tinha direito, você vivia como um escravo e era escravo no corpo e na alma. Olha onde você está, no deserto, mas você está livre. E existe um Deus glorioso que está guiando a sua vida, que não vai deixar você perecer no deserto, está no controle dos seus passos. Aleluias. É carne que você quer? Deus providenciou, irmão. Veio da banda do mar as cordonizes e eles comeram. A Bíblia diz que saiu pelas narinas. É pão que você quer? Eu vou mandar pão quentinho do céu para você. O pão vai vir. E eles tiveram pão na porta da sua tenda. Ah, está faltando água, Senhor. Tá bom, toca na rocha aí, Moisés. Moisés não tocou, ele bateu, mas a água saiu, irmão. Tem água, tem pão, tem carne, tem sombra, tem provisão. O teu pé não vai inchar, você não vai sofrer. Eu estou com você e eu estou tratando do seu caráter. Você é um barro, eu sou o oleiro. Eu estou moldando a sua vida para dar direção no seu coração verdadeira. Saímos do deserto, irmão. Nossa vida, nossa caminhada cristã, nos encontramos talvez no Getsemane. Pode ser que existe alguém aqui nessa noite no Getsemane. E no Getsemane a situação é diferente, irmão, porque eu sei, na minha caminhada com Cristo, de deserto à cruz, eu já passei nesses lugares algumas vezes. E eu quero que você se identifique aqui nessa noite, porque é certo que você passou por algum desses lugares em algum tempo da sua vida. Jesus está no Getsemane, irmão. Getsemane é o lugar onde a nossa vontade vai ser mexida por Deus. Getsemane é o lugar onde a nossa vontade vai ser contraditada de alguma maneira. Jesus entra no Getsemane para orar com seus discípulos. Lembre-se que na quinta-feira à noite, na última ceia, Jesus vai ao horto. Getsemane é um jardim de oliveiras que está no pé do Monte das Oliveiras, chamado de prensa do óleo. Getsemane significa prensa de azeite, porque ali havia uma prensa que as azeitonas eram prensadas e saía o suco, saía ali o caldo das azeitonas. Eles extraíam um mosto, estaria ali o óleo. Aquele lugar era um jardim onde Jesus ia constantemente com os discípulos para orar. Mas naquela noite especial, após a última ceia, Jesus vai ao Getsemane. E a Bíblia diz que ele se retira um tiro de pedra, 60 metros, mais ou menos 80 metros.
E os discípulos ficam orando ali. Ele diz: olha, vocês ficarem aqui orando que eu vou um pouco além. Após uma hora Jesus volta, irmãos, os discípulos estão dormindo. Jesus os desperta e diz: vocês não podem vigiar comigo uma hora? E Jesus volta para orar mais uma vez, mais uma hora de oração. Quando Jesus vem, eles estão dormindo, irmão. Como é difícil não contar com pessoas na oração. Uma pastora disse aqui: irmão, como é difícil não contar com irmãos e irmãs na oração. Às vezes, irmão, nós pedimos oração, mas nós mesmos esquecemos de orar. Tem crente que é assim, irmão, pede oração, mas ele mesmo não ora. Jesus diz: ficai aqui orando, eu vou um pouco além e orar. Jesus volta, irmão, eles estão dormindo. Irmão, você não acha que isso gera alguma coisa? Ao invés de orar dormindo espiritualmente, a hora que o noivo chegar, aquela noiva que estiver dormindo ou que não estiver azeite nas suas vasilhas vai ficar do lado de fora, e ela vai ficar desesperada procurando azeite. As outras vão dizer, as que estão prontas vão dizer: ó, vai comprar, e elas vão comprar. Irmão, tem muita gente comprando, azeite de homens. Quando o noivo vier, tem muita gente que vai ser surpreendida, porque o azeite que eu devo ter e você deve ter é o Espírito de Deus, é o azeite dele, não é o azeite dos homens, das campanhas, das vidas, do contexto errado da igreja. Jesus vai orar, volta, eles estão dormindo. Dormindo aonde, irmão? No lugar da prensa, no lugar onde a azeitona é prensada. E pega essa prensa agora e joga em Jesus, porque Jesus está sendo prensado. Jesus está sendo prensado na sua alma. O Getsemane é o lugar da oração, lembra-se disso. Esse é o jardim da oração, onde nós lançamos as nossas aflições diante de Deus. E Jesus estava fazendo isso. Jesus estava lançando as suas aflições. A Bíblia diz que Jesus estava em tristeza profunda, em tristeza e em angústia profunda naquele lugar. A sua alma estava tão angustiada até a morte, estava sentindo as ânsias da morte, já vendo o Calvário no seu espírito logo à frente. Jesus estava em profunda angústia, e angústia significa carência, falta, sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão ou de desespero, grande aflição do espírito, tormento, tortura. É uma sensação de apreensão ou inquietação em relação a algo ou alguém, situação de aflição, desassossego, sufoco, temor, tormento, tortura. Era o que Jesus estava sentindo por dentro no Getsemane. Às vezes nós passamos por esse lugar, irmão, na vida. Às vezes passamos por esse lugar em tempos de crise em nossa vida. Esse retrato do Getsemane também fala da nossa existência. Mas esse é o mesmo lugar da oração, o lugar onde Jesus suou sangue. Você já viu alguém suando sangue por aí, irmão? Suando sangue. Jesus estava suando sangue porque sua alma estava profundamente angustiada, sentindo as dores do Calvário. E foi nesse lugar, irmão, que a sua vontade foi tratada. Para que serve o Getsemane então, pastor? Pode ser que você esteja nele nessa noite, pode ser que você esteja no deserto nessa noite, ou esteja no Getsemane nessa noite. Jesus disse assim, preste bastante atenção, no versículo 39, Jesus disse, Mateus 26, 39, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, se possível, Jesus está orando, está falando com Deus. Pai, se possível, passa de mim este cálice, passa de mim esta dor, passa de mim esta enfermidade, esta aflição, este problema, esta crise, esta dificuldade, Senhor, passa de mim. Porém, todavia, entretanto, não seja como eu quero, mas como tu
queres. A dor é intensa, mas eu sei que é necessária, porque se não houver, não vai ter o resultado. Irmão, quantos estão passando por dor intensa, por angústia e não entendem? E quando olhamos para Jesus no Getsemane, entendemos. A dor é intensa, a crise é profunda, a angústia é profunda, passa de mim. Eu não entendo por que isso está ocorrendo, mas Jesus disse assim: porém, Pai, não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Entende aqui, irmão? Vontade? Vontade? Ou é a vontade de Deus, ou é a minha vontade? Ou é a vontade de Deus, ou é a sua vontade? Ou é a vontade de Deus, ou é a nossa vontade? Porque nesse lugar, no Getsemane, Deus está trabalhando também em nossas vidas. Aleluias. É nesse mesmo lugar que Jesus, quando volta, uma hora depois de oração, Jesus estava orando, tá, irmão? Suando gota de sangue, e os discípulos estavam dormindo lá. Aí Jesus volta uma hora depois. Jesus disse para eles algo muito solene: esse é o lugar da oração, mas também é o lugar da tentação, porque a tentação rodeia o ser humano o tempo todo, irmão. É no deserto, é no Getsemane, é no Calvário, é na cruz. Agora Jesus volta uma hora depois, vai acontecer o seguinte: eles estão dormindo. Jesus vai dizer assim: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne fraca. É no Getsemane que eu entendo que o meu espírito está pronto para orar, para falar com Deus, para adorar, para servir. Mas é no Getsemane também que eu entendo que a minha carne é fraca. Eu e você entendemos nesse lugar do Getsemane que a nossa carne é totalmente limitada e fraca com relação ao pecado, mas que o nosso espírito, irmão, potencialmente é glorioso para estar com o Espírito de Deus. Para quem nós vamos dar vazão no Getsemane? Para o espírito ou para a carne? Jesus estava dando para o espírito, irmão. Os discípulos estavam dando para a carne. E aí Jesus venceu a angústia, porque ele estava no reino do espírito. Mas pastor, suou gota de sangue, sentiu a crise e a angústia, sim, mas passou, porque ele venceu em Deus. E se nós reclamarmos no deserto, ou mesmo no Getsemane, demos lugar à carne, irmão, dormindo, se esquecendo, se rendendo, nós perderemos o melhor de Deus. Porque no Getsemane eu entendo, eu e você entendemos que é o lugar da oração, mesmo diante da angústia da vida. Às vezes estamos diante de angústias em nossa casa e esmorecemos. Somos convidados a olhar para Jesus, que mesmo na sua maior angústia, como ele mesmo disse, a minha alma está em pavor, em angústia de morte, ele não se rendeu, ele fez a vontade de Deus. É no Getsemane que a nossa vontade sai fora, para que a vontade de Deus tome lugar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Vamos para o Calvário. Calvário, a palavra Calvário significa crânio. A montanha fora de Jerusalém, que Jesus foi crucificado com aqueles dois salteadores, elas tinham o formato de um crânio. Por isso Calvário, esse termo, essa palavra deriva do latim calvária, no grego crânion. Ambas as palavras também dão ideia no aramaico de Gólgota, caveira. Jesus estava no lugar da caveira, foi crucificado ali, foi naquele lugar. Após o Getsemane, que Jesus também foi humilhado entre ladrões, que Jesus teve as suas vestes rasgadas, ali que ele teve sede, ali que também que o diabo tentou, usando a boca dos homens: sabia, irmão, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Você não salvou os outros? Você é o Filho de Deus, desce daí. Irmão, é no Calvário que eu e você somos convidados a descer da cruz, da qual nós fomos por Jesus. Somos convidados a descer da cruz, a descer da cruz. Esse é o endereço da eternidade. Todos os dias somos muitas vezes ridicularizados por viver o Evangelho, por pregar a fé em Deus, por ser filho de Deus. E as pessoas dizem: desce daí, para com isso. Vamos ver se você tem fé mesmo, se você é o filho ou a filha, desce. Aí nós creremos. Irmão, como é maldito isso. Se você deixar de servir a Deus, eu vou crer,
Se você deixar de ir na igreja, aí beleza, eu estou com você. Desce, se você descer, eu creio. Se você parar com a fé, eu creio. Se você parar de ir, beleza, eu estou com você. Em outras palavras, era isso. Deixa de viver isso que você está fazendo, para com isso. Você acha, irmão, que eu vou descer desse lugar? Você acha que eu vou descer daí? Você quer descer da cruz nessa noite? Se esse é o endereço da nossa existência, Jesus estava sendo convidado para descer de fato da cruz. Se eu desço da cruz e você desce, irmão, nós deixamos as experiências com Deus e com o reino de Deus. E teve muitos que já desceram e perderam há muito tempo as experiências com o Senhor. Eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quero que você abra a sua Bíblia no nome de Jesus nesse texto. Estamos diante desse tesouro eterno. Olha a importância nessa noite, querido, de nós nos apresentarmos a Deus neste culto aqui, racional. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, Paulo está convidando os irmãos de Roma, está rogando aos irmãos: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício que vai ser mexido, mas não vai morrer. Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Essa é a condição. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso aqui nessa noite. Essa entrega que nós estamos fazendo ao Senhor, o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Irmão, tem muita gente conformada com o mundo já faz tempo. E você sabe que o original dessa palavra, um dos sentidos originais do conformados aqui é tomar a forma. É aquele exemplo que eu sempre dou, irmão. Você faz aquele bolo lá na sua casa e põe naquela forma redonda, ou naquela forma retangular, ou na forma de estrela. O bolo sai estrela, porque tomou a forma da forma. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E a palavra transformados aqui no grego é metanoia, é a mudança de entendimento, é a metamorfose em nossa alma, mudança total, gloriosa. É da largata asquerosa à borboleta bonita que voa, transformado na mente, na renovação do entendimento, para experimentar a vontade de Deus. Irmão, entenda que crente que não passa pelo deserto, não passa pelo Getsêmani, não vai ao Calvário e à cruz, não compreende, não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos em tempo onde a mensagem do Evangelho tem sido pregada como autoajuda, onde cruz não se fala, onde renúncia não se fala, mas eu e você estamos diante do reino, do tesouro eterno e das verdades eternas. Queremos experimentar Deus, experimentar a vontade de Deus. Era o que Jesus estava nos ensinando. Não seja feita, porém, a minha vontade, mas a tua. Apegue-se a esse tesouro eterno nessa noite, pois esse tesouro nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode roubar. Aleluias. Onde está a nossa segurança? Onde está o nosso tesouro? Ele é o reino de Deus. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deposite a sua vida aos pés do Senhor nessa noite. Apresente a Ele a tua alma nessa noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te adoramos, te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia, Pai, que nós nos reunimos e a porta desta casa de oração está aberta para o teu nome ser glorificado, exaltado, Senhor, mais uma vez. Nós proclamamos Jesus nessa noite, falamos da mensagem da cruz, Pai, a mensagem que salva, que liberta, que redime. Aleluias, falamos do teu amor, Pai, e sabemos que estamos do deserto à cruz e da cruz ao deserto, caminhando diante deste reino inabalável que não pode, aleluia, ser contraditado. Nessa noite, olha para cada coração, Senhor, olha para cada lar e família, que a tua resposta venha sobre o teu filho e filha, que a tua mão poderosa venha sobre cada lar, operando o teu milagre.
a tua salvação e perdão, em nome do Pai, do Filho